Unidade na diversidade. O uno auto existente projetou os sentidos para o exterior e, portanto, o homem olha para fora e não para dentro de si mesmo. Um certo sábio, desejando a imortalidade, voltou seus sentidos para dentro e percebeu o ser em seu interior. Como já disse, a primeira investigação que encontramos nos Vedas referia-se a coisas exteriores. E então surgiu uma nova ideia de que a realidade das coisas não pode ser encontrada no mundo externo. Não é encontrada olhando-se para fora, mas voltando os olhos, como está literalmente expresso, para dentro. E a palavra usada para a alma é muito significativa. Aquele que foi para dentro, a mais íntima realidade de ser o nosso ser, o centro do coração, o núcleo a partir do qual, por assim dizer, tudo emana. O sol central, da qual a mente, o corpo, os órgãos dos sentidos e tudo o que temos são apenas raios projetando-se para o exterior. Homens de intelecto infantil, pessoas ignorantes, correm atrás de desejos externos e são capturados na armadilha da morte, que tudo alcança. Mas os sábios, compreendendo a imortalidade, jamais buscam o eterno nesta vida de coisas finitas. A mesma ideia torna-se clara aqui, a de que neste mundo externo, cheio de coisas finitas, é impossível ver e encontrar o infinito. O infinito deve ser buscado somente no que é infinito. E a única coisa infinita em nós é aquilo que está no nosso interior. Nossa própria alma. Nem o corpo, nem a mente, nem mesmo nossos pensamentos, nem tampouco o mundo que vemos ao nosso redor são infinitos. Aquele que vê, aquele a quem tudo isso pertence, a alma do homem, aquele que está desperto no homem interior, somente ele é infinito. E para buscar a causa infinita neste universo inteiro, temos de ir ali. Somente na alma infinita podemos encontrá-la. O que está aqui, está ali também. E o que está ali, também está aqui. Aquele que vê a multiplicidade vai de morte em morte. Vimos como de início havia o desejo de ir para o céu, quando os antigos árias ficaram insatisfeitos com o mundo ao seu redor. Naturalmente, pensaram que após a morte iriam a algum lugar onde tudo fosse felicidade, sem sofrimentos. Eles multiplicaram esses lugares e os chamaram de Svargas. Svargas. A palavra pode ser traduzida como céus, Svargas, onde haveria alegria para sempre. O corpo
se tornaria perfeito, e também a mente. E ali, eles viveriam com seus antepassados. Mas tão logo surgiu essa filosofia, os homens descobriram que isso era impossível e absurdo. A própria ideia de infinito em lugar seria uma contradição, uma vez que um lugar precisava começar a persistir no tempo. Por consequente, eles tiveram de desistir daquela ideia. Descobriram que os deuses que viviam nos céus tinham sido, em algum momento, seres humanos na terra. E que, por meio de suas boas obras, tornaram-se deuses. Concluíram que as divindades, como eram chamadas, eram diferentes estados, diferentes situações. Nenhum dos deuses mencionados nos Vedas são indivíduos permanentes. Por exemplo, Indra e Varuna não são nomes de certas pessoas, mas nomes de posições como governantes. Indra, que viveu anteriormente, não é o mesmo que a Indra de hoje. Ele morreu, e outro homem na terra ocupou o seu lugar, o seu título. Assim, acontece com todos os outros deuses. São cargos ocupados sucessivamente por almas humanas que se elevaram à condição de deuses. Todavia, até eles morrerem. No Rig Veda, encontramos a palavra imortalidade, utilizada em relação a estes deuses. Mas, mais tarde, ela é completamente abandonada, pois descobriram que a imortalidade, que está além do tempo e do espaço, não pode ser atribuída a qualquer forma física. Não importa o quão sutil ela seja, por mais sutil que ela seja, ela precisa ter um espaço, um começo no tempo, pois os fatores necessários à criação de uma forma estão no espaço. Tentem pensar numa forma sem espaço. É impossível. O espaço é um dos materiais, pois assim dizer, que compõem a forma. Ela é e se modifica continuamente. Espaço e tempo estão em Maya. Essa é a ideia expressa na frase: o que está aqui está em todo lugar. Se existissem tais deuses, eles precisam estar limitados pelas mesmas leis que se aplicam aqui. E todas as leis envolvem repetidamente destruição e renovação. Essas leis moldam a matéria em diferentes formas e as destroem novamente. Tudo que nasce precisa morrer. Assim, se há um céu, as mesmas leis devem ser válidas ali. Descobrimos que neste mundo toda felicidade é seguida, como sua sombra, pelo sofrimento. A vida tem sua sombra, a morte. Elas tendem a andar juntas, porque não são contraditórias. Não são duas existências separadas, mas manifestações diferentes
da mesma unidade que aparece como vida e morte, tristeza e alegria, bem e mal. A concepção dualista de que bem e mal são duas entidades separadas e que ambas são eternas é manifestamente absurda. Em verdade, são diferentes manifestações de um único e mesmo fato. Ora, aparecendo como mal, ora, aparecendo como bom. A diferença não existe em espécie, mas apenas em grau. Diferem uma da outra em grau de intensidade. Constatamos que os mesmos sistemas de nervos transportam sensações tanto boas quanto más, e que quando os nervos são danificados, nenhuma dessas sensações chega até nós. De certo, o nervo é paralisado. Não temos as sensações agradáveis que costumavam vir por aquele conjunto. E tampouco temos as sensações dolorosas. Jamais são duas coisas, e sim uma só. Assim, a mesma coisa produz prazer ou dor em fases diferentes da vida. O mesmo fenômeno produzirá prazer em alguém e dor em outra pessoa. Comer carne traz prazer a uma pessoa, mas dor ao animal que é consumido. Jamais houve coisa alguma que desse prazer a todos igualmente. Alguns ficam satisfeitos, outros insatisfeitos. E isso continuará sendo assim. Portanto, essa dualidade da existência é negada. E qual é a consequência? Eu lhe disse na palestra anterior que jamais podemos, nesta terra, ter tudo de bom e nada de mal. Isso pode ter desapontado e assustado algum de vocês, mas não posso evitá-lo. E estou aberto a ser convencido se me provarem do contrário. Mas até que o façam e eu possa reconhecê-lo como verdadeiro, não posso dizer outra coisa. Argumento geral contra minha afirmação, aparentemente muito convincente, é que no decurso da evolução, tudo que há de mal ao nosso redor está sendo gradualmente eliminado. E o resultado é que, sem essa eliminação, continuará vir por milhões de anos. E virá um tempo em que todo o mal terá sido extirpado. E apenas o bem permanecerá. Este é um argumento aparentemente sólido. Quisera Deus que fosse verdadeiro. Mas há nele uma falácia, que é admitir que ambos, bem e mal, são coisas eternamente invariáveis. Admite como certo que há uma quantidade definida de mal e dissimilarmente de bem, e que essa quantidade de mal diminui a cada dia, deixando apenas o bem. Mas será que é assim? A história do mundo mostra que a quantidade de mal cresce continuamente, assim como a de bem. Considerem o homem menos desenvolvido. Ele vive na selva. Se senso de prazer é muito pequeno
e também sua capacidade de sofrimento. Seu sofrimento está inteiramente no plano sensório. Se não consegue bastante comida, fica infeliz. Mas dê-lhe comida em abundância e liberdade para vaguear e caçar, e ele estará permanentemente feliz. Sua felicidade reside somente nos sentidos e também sua infelicidade. Mas se esse homem aumentar seu conhecimento, sua felicidade aumentará. O intelecto se abrirá para ele e seu prazer sensório evoluirá para o prazer intelectual. Sentirá prazer sensório e evoluirá para o prazer intelectual. Sentirá prazer ao ler um belo poema, um problema matemático, será profundamente interessante para ele. Mas com isso, seus nervos mais refinados tornar-se-ão cada vez mais suscetíveis aos sofrimentos mentais, sobre os quais o homem da selva não pensa. Tomemos um exemplo bastante simples. No Tibete não há casamento e não há ciúmes. Ainda. Sabemos que o casamento é um estado muito superior. Os tibetanos não conhecem e não conheceram esse maravilhoso prazer. A bênção da castidade, a felicidade de se ter uma esposa pura e virtuosa, ou um marido puro e virtuoso. Aquele povo não pode sentir isso. De forma semelhante, não sentem os ciúmes, o intenso do marido ou esposa. Ou o sofrimento causado pela infidelidade de qualquer um deles, com toda a dor do coração, e as tristezas que experimentam os que acreditam na castidade. Por um lado, eles obtêm felicidade, mas por outro, passam pelo sofrimento também. Considerem seu país, que é um mundo rico, e considere que o seu país é o mais rico do mundo e que oferece mais luxos que qualquer outro. E vejam quão intensa é a infelicidade, quantos lunáticos vocês têm comparados a outros povos. Apenas porque os desejos são tão intensos. Um homem precisa manter um alto padrão de vida, e a quantia de dinheiro que ele gasta em um ano seria uma fortuna para um indiano. Não se pode pedir-lhe que lhe leve uma vida simples, porque a sociedade lhe coloca muitas demandas. A roda da sociedade segue girando. Não pelas lágrimas da viúva, nem pelos gemidos dos órfãos. É assim em toda a parte. O senso de prazer em seu país é desenvolvido. Sua sociedade é muito mais bela do que algumas outras. Vocês têm muito mais coisas para desfrutar. Aqueles que têm menos têm também muito menos infelicidade. Pode-se argumentar assim em tudo. Quanto mais elevado o ideal que se tem na mente, maior é o prazer e mais profunda é a infelicidade. Um é como uma sombra do outro. Que males estejam sendo eliminados pode ser verdade. Mas se for assim, o bem também deve estar desaparecendo. Mas será que os males não estão se multiplicando rapidamente e o bem diminuído, se pode dizer assim? Se o bem cresce
em progressão aritmética, o mal cresce em progressão geométrica. E isso é Maya. Isso não é otimismo e nem pessimismo. O Vedanta não adota a posição de que este seja um mundo apenas infeliz. Isso seria falso. Ao mesmo tempo, é um erro dizer que este mundo é cheio de felicidade e bênçãos. Logo, é inútil dizer que as crianças. É inútil dizer às crianças que este mundo é todo bom, e todo flores, e todo leite, e todo mel. Isto seria falso. Isso é o que todos temos sonhado. Outros sim. É errôneo pensar que por um homem ter sofrido mais que outro, não exista um mal. É essa a dualidade. Esse jogo de bem e mal que forma no mundo de experiências Maya. Ao mesmo tempo, Vedanta diz: não pense que bem e mal sejam dois, que sejam duas essências distintas, pois são uma e a mesma coisa, aparecendo em graus diferentes, em formas distintas e produzindo sensações diferentes na mesma mente. Assim, a ideia primordial do Vedanta é encontrar a unidade no mundo externo, a existência única manifestando-se, não importando quão diferentes sejam suas manifestações. Pense na velha e tosca teoria dos persas. Dois deuses criando este mundo. O Deus bom criando tudo que é bom e o mal tudo que é mal. Percebendo-se imediatamente o absurdo, pois se isso fosse levado adiante, toda a lei da natureza precisava ter duas partes. Uma manipulada por um Deus, que então se retiraria para que outro manipulasse a outra parte. Surge aí a dificuldade de que ambos agem no mesmo mundo, e esses dois deuses se mantêm em harmonia, prejudicando uma parte e fazendo bem a outra. Este é um caso tosco e claro. A maneira mais simplória de expressar a dualidade da existência. Mas consideramos a teoria mais avançada, mais abstrata, de que este mundo é parcialmente bom e parcialmente mal. Isto também é absurdo, argumentando do mesmo ponto de vista. É a lei da unidade que nos dá alimento. E a mesma lei que mata muitos por acidentes irreversos. Veremos então que este mundo nem é otimista, nem pessimista. É uma mistura de ambos. E à medida que prosseguirmos, descobriremos
que toda a culpa é retirada da natureza e posta sobre os ombros dos nossos próprios ombros. Ao mesmo tempo, o autoconhecimento nos mostra a saída, mas não pela negação do mal, pois corajosamente analisamos os fatos como são e não busca esconder nada. Não é desesperançada, não é agnóstica. Encontra um remédio, mas que estabelecer esse remédio em base indestrutíveis, não calando a boca da criança e cegando seus olhos com algo que não seja verdadeiro e que a criança descobrirá em poucos dias. Lembro-me de que, quando eu era jovem, o pai de um rapaz faleceu e deixou-o com muito pobre, com uma família grande para sustentar, e ele descobriu que os amigos de seu pai não estavam dispostos a ajudá-lo. Ele teve uma conversa com um clérigo, que lhe ofereceu esta consolação: a tudo é bom, tudo nos é enviado para o nosso bem. Esse é o velho método de se tentar colocar camadas de ouro sobre uma velha ferida. É uma confissão de fraqueza, de insensatez. O jovem se foi. 6 meses depois, nasceu um filho de clérigo, que deu uma festa de ação de graças, a qual o rapaz foi convidado. O clérigo orou: graças a Deus por sua misericórdia. Ao que o jovem se levantou e disse: pare tudo isso, que é isso, é infelicidade. O clérigo perguntou: por quê? Porque quando meu pai morreu, o Senhor disse que era bom, embora aparentemente mal. Então agora, isto é aparentemente bom, mas na verdade é mal. É essa a maneira de curar as misérias do mundo? Sejam bons e tenham compaixão pelos que sofrem. Não tentem remendar o mundo. Nada irá curá-lo. Em vez disso, transcendam. Este é o mundo de bem e de mal. Onde há o bem, o mal segue. Mas além e por trás de todas essas manifestações, de todas essas contradições, o autoconhecimento encontra a unidade e diz: renuncie ao que é mal e renuncie ao que é bom. O que resta então? Por trás do bem e do mal permanece algo que é seu, o seu verdadeiro eu, além de todo o mal e de todo o bem. E isso que se manifesta como bom e mal. Entenda aí que isso primeiro, e só então você será um verdadeiro otimista. Não antes, pois então não será capaz de controlar tudo. Controle as manifestações e você terá a liberdade de manifestar seu eu real. Primeiro, esteja mestre de si mesmo. Erga-se e seja livre. Vá além do alcance dessas leis, pois elas não o governam de modo algum. São apenas partes do seu ser. Primeiro, descubra que você não é escravo da natureza. Nunca foi, nunca será. Que essa natureza, embora você possa pensar que é infinita, é apenas finita. Uma gota no oceano. E sua alma é o oceano. Você transcende as estrelas, o sol e a lua, que são como meras bolhas quando comparados ao seu ser infinito.
Eu sou Tia Ruda e este é o Conceito Bhava. Autoconhecimento e performance na prática. E isso faz toda a diferença. Valeu.